Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então, depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. Amém? Essa é uma carta que Paulo escreveu àquela igreja, e muito o que se pode dizer daquela igreja é referente ao trabalho que Paulo executou em Éfeso durante os 2 anos que por ali ele esteve. E essa igreja então vem se originalizar dessas pessoas que ouviram a palavra do Senhor e se ajuntaram ali então. E aqui então Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, provavelmente ele estava preso em Roma, e ele escreve esta carta aos seus amados, e ficou isso registrado e documentado, e serve para nós hoje também. Amém? Então abra sua Bíblia em Colossenses, uma carta que Paulo escreveu estando preso em Roma. Amém? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Colossenses no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. A palavra do Senhor ela diz assim: exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. O 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. 12. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Diga glória a Deus aí no seu lugar. E então nós vemos, irmãos, a exortação de Paulo aos Colossenses. E o que a gente pode tirar disso para os nossos dias hoje? São muitos aprendizados que Paulo, eu costumo dizer que Paulo, ele é o arquiteto da obra do Senhor, para espalhar, para disseminar a obra do Senhor
Se nós estamos aqui dentro hoje reunidos, nós também somos frutos do trabalho evangelístico de Paulo. E Paulo não tinha medo de pregar a respeito da palavra do Senhor. Nós muitas vezes nos acovardamos, nós muitas vezes nos calamos, nós muitas vezes retemos o conhecimento que nós temos e não ajudamos as pessoas. Isso é do ser humano, isso é fraqueza do ser humano. Muitas vezes nós mesmos colocamos os empecilhos. Muitas vezes nós dizemos assim: olha, aquela pessoa está passando por essa e essa situação, eu já passei por isso também, e Deus me deu a vitória. Só que eu não sei como chegar nessa pessoa, eu não sei como exortar essa pessoa, mas nós temos que buscar ter essa compreensão em Deus, ter a fé como a de Paulo. A Bíblia não narra como Paulo foi morto, mas estudiosos como o próprio Flávio Joséfo, ele vai dizer que Paulo foi decapitado em Roma no governo de Nero. Paulo, em outras palavras, perdeu a cabeça por amor do Evangelho de Cristo. E nós aqui no Brasil, nós não sofremos nenhum tipo de perseguição, nós não somos acurralados, nós não somos nem sequer mal vistos por falar do Evangelho de Jesus. E olha que nos dias de hoje se levanta muito charlatão aí, pessoas que só estão de olho em dinheiro, pessoas que só estão de olho em bens materiais, como o texto está dizendo aqui, gananciosos, pessoas que fazem o povo dar tudo o que tem, e quando o povo chega na miséria, eles falam ainda que não alcançou porque não teve fé. Mas a palavra de Deus também vai dizer que o povo dele perece por falta de entendimento, porque em nenhum momento na Bíblia do Senhor Deus pede para que você dê carro a Ele, dê sua casa a Ele. A única coisa que Deus pede é que nós façamos, e que ainda não pode entrar como lei, porque as leis e os profetas duraram até João Batista, mas seria o dízimo. E mesmo assim o dízimo não se trata mais dos 10% que eu tenho que trazer. Então se eu ganho 1.000 eu tenho e sou obrigado a trazer 100. Se eu ganho 10.000 eu tenho e sou obrigado a trazer 1.000. Não é isso. O dízimo hoje está para nós como aquilo que Deus colocou no meu coração em ajudar a obra dele. Porque é muito mais gratificante eu trazer uma quantia à casa do Senhor que me alegra em ajudar, do que eu achar pesado trazer 10% daquilo que eu ganho na casa do Senhor. Então por isso já não é mais lei, mas sim pela graça. A salvação é pela graça, a aliança que nós vivemos, ela é pela graça, ou seja, a sua salvação já foi paga. E o preço que foi pago não tem como, não existe algo que possa ser maior, porque foi a morte de um inocente crucificado na cruz, para pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados daqueles que já morreram e aceitaram Jesus, pelos pecados daqueles que estão nascendo e aceitarão Jesus, porque o nome de Jesus, ele é sempre eterno, ele existe hoje e ele é para sempre. Aleluia. Nascerão pessoas nessa terra, se converterão ao nome de Jesus, e o nome dele terá poder para salvar essas pessoas. Aleluia. Porque ele conquistou isso. Mas quando eu acho que eu posso pagar, quando eu acho que eu posso fazer, eu estou trocando a graça de Cristo por algo que está nas minhas mãos fazer, e aí para Deus não existe aceitação. É como se eu tivesse ganhado um presente muito precioso, de graça, mas quisesse pagar por ele, sendo que não haveria como eu pagar, porque ele é muito precioso. Mesmo assim foi um presente que ganhamos. Mas voltando para o texto, Paulo vai dizer assim, exortação à santidade e o amor fraternal. Ele diz no primeiro versículo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando ele diz à destra de Deus, ele não quer dizer que está à direita de Deus sentado, não. Ele quer dizer que ele veio e honrou aquilo que ele veio. É como se fosse o braço direito do Pai. Ele veio e cumpriu
e ao cumprir, e ao ressuscitar, e ao vencer a morte, Ele estende essa vitória a cada um de nós. Aleluia! Isso é grandioso. E Ele vai dizer assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que eu devo buscar? Buscar refrear a minha carne, buscar refrear os meus sentimentos carnais. Em Gálatas 5, 22 e 23, o irmão não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso está em Gálatas, no capítulo 5, do 22 ao 23. Então é isso que eu devo buscar, a partir da hora que eu ressuscitei com Cristo. Buscar as coisas lá de cima: mansidão, equilíbrio, paz, longanimidade, benignidade, ou seja, ser generoso, ter paciência a perder de vista. Longanimidade, ter uma paciência que se perde de vista. A pessoa pode te irritar, ela pode te pisar, ela pode te maltratar, mas você está ali para ajudar. Esse é ter o Espírito de Deus, buscar as coisas lá de cima. Ele vai dizer no 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos abrir um livro na Bíblia, nós não sabemos o que aconteceu na novela no dia passado, nós sabemos a escalação do nosso time, nós sabemos a posição que o nosso time está. Meu time está em segundo, ele perde por um ponto, ele tem um saldo de gols de 16 gols. Olha para você ver, o outro time tem 15 gols, e essa rodada é a rodada decisiva, que pode isso e pode aquilo. Mas você fala para ele assim: abre a Bíblia lá em tal lugar, ele não sabe. Por quê? Porque está com a cabeça pensando nas coisas da terra, não está com a cabeça pensando nas coisas de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Tudo isso que nós vivemos aqui hoje e agora é maravilhoso, mas é tudo passageiro. A vida do homem, irmãos, eu vou jogar muito 100 anos, e já é enfado, 100 anos. E a gente ainda acha de perder tempo com coisas que são inúteis. E quando eu falo nós, me incluo junto também. Quantas vezes, irmãos, eu me pego sentado no sofá da minha casa assistindo televisão, quando eu poderia estar lendo a Bíblia? Quanto tempo você tem dado à televisão na sua casa, e quanto tempo você tem dado à Bíblia? Não responda para mim, responda para você mesmo. E você vai ver que em muitos a televisão tem ganhado. Programas infundados, coisas sem nexo. E muitas vezes nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor para dar valor a essas coisas. Olha o que ele vai dizer no 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando ele fala está morto, é morto para o pecado. Nós que ressuscitamos com Cristo, nós temos que ter a nossa vida morta para o pecado. E ele vai dizer assim, que a vida está em Cristo. Qual que é a vida? A recompensa que herdaremos, que é a salvação, a vida eterna. Quando ele fala vida, ele não está falando apenas desta passagem que nós estamos aqui, mas ele está falando de uma vida futura, uma vida eterna, uma vida na presença dele. É isso que ele está dizendo. E olha o que ele vai dizer ainda: estáis mortos para o pecado. O servo de Deus, ele tem que estar morto para o pecado. O 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Ele vai dizer assim, que Cristo é a nossa vida. E quando Cristo se manifestar, ou seja, quando Ele vier na sua glória, porque vitorioso Ele já é, a partir do momento em que Ele venceu a morte, então Ele
essa vitória, mas ele fala assim, que quando isso se manifestar, ou quando ele voltar, então aí nós estaremos com ele. É o que ele vai dizer: também vós vos manifestareis com ele em glória. Ou seja, nós também seremos revestidos do poder que está nele. E olha o que ele vai dizer no 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ele começa aí, mortificai. Tudo aquilo que não provém de Deus, nós temos que mortificar na nossa carne. E isso não é fácil. A partir da hora que você está na presença de Deus e você começa a andar na presença de Deus, então Deus vai te enchendo de anticorpos para rejeitar aquilo que é a oferta do mundo, como ele está dizendo aqui, a prostituição. Quando ele diz prostituição também, ele não está falando apenas do ato corpóreo, mas ele está falando também daquilo que é o que? Eu estar na casa do Senhor e estar pensando fora da casa do Senhor. É como se eu estivesse em um relacionamento, mas não respeitasse a pessoa com que eu estou. É isso que ele vai dizer como prostituição, não respeitar a Deus. E ele vai dizer ainda mais: a impureza, o apetite desordenado, a gula. Olha onde a gula entra aí. Olha o relatório de coisas que ele faz, e ele coloca o apetite desordenado no meio disso. Mas por que o apetite desordenado, ou seja, a gula? Porque ela tem a ver com aquilo que eu quero possuir, mas nem tenho condição de digerir. Você consegue compreender isso? Eu quero possuir aquilo, os meus olhos ostentam aquilo, eu preciso daquilo, mas eu nem estou preparado ainda para digerir aquilo. É isso que ele quer dizer quando ele diz o apetite desordenado. Será que eu estou preparado como pessoa para ter tudo aquilo que eu tenho pedido na presença de Deus? Muitas vezes Deus tem segurado para não dar, porque Ele sabe que se der, eu vou sair dos caminhos dele. Tem a ver também com a gula, aquela de não se fartar, comer, comer, comer e não se fartar. Nunca está satisfeito. Essa é a palavra. Ter os olhos maior do que a barriga. Essa é a palavra. Quando nós pedirmos algo a Deus, primeiramente nós temos que saber se nós estamos preparados para receber. Ter humildade em reconhecer: olha, Senhor, eu sei que eu ainda não estou preparado para receber isso, mas eu tenho certeza que o Senhor começou a obra e o Senhor terminará a obra que o Senhor está fazendo na minha vida, e isso é na vida de nós todos. Porque a nossa vida, irmãos, é um constante aprendizado. Eu sei que eu ainda não estou aonde Deus irá me colocar, mas eu sei que Deus tem melhoria para a minha vida, tanto neste plano como no plano espiritual, e tem melhoria para a vida de cada um de nós, porque você não veio aqui hoje à toa, você não está aqui hoje à toa. Você está aqui porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Aleluia. E olha o que ele vai dizer: a vil concupiscência, ou seja, a cobiça de bens materiais, nunca estar satisfeito com o que tem. Olha o que ele vai dizer ainda: a avareza, que é idolatria. Se você achava que apenas adorar imagens é que era idolatria, se você achava que apenas adorar a homens é que é idolatria, entenda que o amor demasiado ao dinheiro também é uma forma de idolatria. Avareza. A avareza nada mais é do que o amor demasiado ao dinheiro. Nós vivemos em um país capitalista e precisamos de dinheiro para sobreviver. Preciso trabalhar para me sobreviver.
Os irmãos precisam trabalhar para sobreviver. É com dinheiro que a gente compra, é com dinheiro que a gente paga. Mas uma coisa tem que estar muito clara dentro do nosso coração: o dinheiro não é meu Deus. Meu Deus, ele não é de prata, nem de ouro, nem de bronze, nem de ouro. O meu Deus é um Deus vivo, que ele pode prover para mim o sustento de hoje. Então eu não tenho que estar confiado no dinheiro, mas confiado na palavra do Senhor, que é o meu alimento. Esse dia eu li um livro, eu esqueci o nome do autor do livro, mas ele diz assim no livro: eu conheci um homem tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. O dinheiro não serve para muita coisa, mas a gente tem que colocar o nosso coração em Deus e saber que o dinheiro é um serviçal nosso e não nós serviçal do dinheiro. O dinheiro ele nos serve e não ao contrário, nunca ao contrário, porque do contrário seria idolatria, como está escrito aqui. Olha o 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas? Essa que nós acabamos de ler: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil consciência, avareza. E olha o que ele vai dizer no 7: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Paulo mesmo vai dizer que andávamos nessas coisas antes de conhecer a palavra do Senhor. Ele está dizendo aqui: temos que ser humildes para reconhecer que não é apenas apontar o dedo, mas entender que todos erramos e destituídos éramos, até que Jesus Cristo veio e pagou a dívida. E é através do nome de Jesus que nós temos a nossa salvação. E ele vai dizer aqui: outrora, em outro tempo, andastes nelas, mas hoje, com a clareza que Deus te deu, o entendimento que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, você é um novo ser. Fala para o seu irmão assim: você é um novo ser. Fala para ele. Olha o 8: mas agora também despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera. Cólera é raiva, é ira também. Da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Malícia e maledicência parecem que é a mesma coisa, mas não. Malícia é aquela pessoa que tem a destreza para tudo que você fala, ela enxergar uma maldade. Tudo que você está fazendo, a pessoa enxerga a maldade. Isso é ter malícia. A pessoa já tem um sentimento dentro dela de maldade, e a qualquer coisa que ela vê em outra pessoa, ela já enxerga maldade. A consciência já está cauterizada. Isso é ser malicioso. E maledicência é maldizer as pessoas, é fazer fofoca, é fazer inferninho, é não ajudar a melhorar e sim ajudar a destruir. Isso é maledicência. Tudo isso entra na maledicência. Se eu não posso ajudar, se eu não posso acrescentar, então eu não atrapalho. É o que o texto está dizendo aqui. Se você não faz parte da ala que ajuda, não queira fazer parte da ala que atrapalha. Se você não tem a capacidade de entrar com uma solução, também não jogue mais pedra na situação. Maledicência. Olha o que ele vai dizer: das palavras torpes. Torpe é palavras baixas, vil. Quantas e quantas pessoas aí nós vemos, até mesmo casais dentro da sua própria casa, por causa de alguma discussão, já desce a falar coisas absurdas para o outro, e o outro para ele, e um para o outro, e o outro para um, e vira uma bagunça, e as crianças escutando aquela coisa. As palavras torpes, elas não podem andar na nossa boca. Não pode.
muitas vezes, irmãos, para quem tem o vício de falar palavrão, é difícil. Porque se torna como uma palavra, você já não consegue enxergar mais aquilo como algo agressivo, mas sim como uma palavra normal. E o servo do Senhor, então, irmão, falando palavrão, é pior ainda, é mais feio ainda. E olha o que ele vai dizer no 9: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mentais. A mentira, irmãos, de tanta pessoa mentir, de tanta pessoa mentir, de tanta pessoa mentir, aquilo vai se tornando um vício na vida da pessoa. E muitas vezes, irmãos, a pessoa que ela é mentirosa, ela se torna uma pessoa que não tem crédito nenhum. Porque a pessoa fala algo, aí você vai falar: você viu o que o fulano falou? Não, porque o cara é um mentiroso, você acredita naquilo lá? É um mentiroso. A mentira, ela tem que andar fora da casa do Senhor. O pai da mentira, em João 8,44, ele vai dizer que o pai da mentira é Satanás. A mentira, ela acaba com relacionamento. A mentira, ela acaba com família. A mentira, ela tem o poder de acabar com todas as coisas. E é por isso que Paulo vai orientar que nós, como servos de Deus, temos que ser sim, sim ou não, não. E o que passar disso provém do inimigo. É sim, sim, não, não. E o que passar disso provém do inimigo. Então ele vai dizer no 9: não mentais uns aos outros. E o diabo é tão astuto que nos nossos dias hoje eles criaram até a mentira do bem. Tem até agora a mentira do bem, que eu conto uma mentira para a pessoa em prol do bem dela. Eu vou falar para você: mentira é mentira. Não existe mentira do bem. Mentira é mentira. Se você não quer que a pessoa não saiba de determinada situação, não invente uma história. Apenas não comente, mas não invente uma história, não crie uma narrativa, não construa um fato que não existiu. E mais uma vez eu falo: a mentira, de tanta pessoa mentir, ela começa até a acreditar naquilo que ela conta. De tanta pessoa inventar, ela começa até a acreditar naquilo que ela inventou. Por quê? Porque se torna um vício. E ele vai ruindo a pessoa, e vai desgastando a pessoa, e a pessoa começa a se tornar uma pessoa sem crédito. Olha lá o que vai dizer ainda no 10: e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em tudo. Se renove com o novo. Se renovar com o novo é aprender de Deus a cada dia. Se renovar com o novo é acreditar que no dia de amanhã Deus tem um propósito na minha vida diferente do dia de hoje. Se renovar no conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, olhando sempre para Deus, olhando sempre para a obra e trabalho de Jesus Cristo, me renovar a cada dia nisso, acreditando que Jesus morreu por mim para pagar os meus pecados, e isso não foi em vão. Por quê? Porque eu estou aqui hoje, eu tenho conhecimento da palavra do Senhor, então a morte de Jesus para mim não foi em vão. Ela resulta na minha vida em bênçãos, ela resulta na vida da minha família em bênçãos. E olha o que vai dizer no 11: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Bárbaro, quando ele fala bárbaro, é aquele que não falava a língua grega e nem a língua dos judeus, então eles usavam o termo bárbaro, ou seja, aqueles que estão de fora.
e cita, eles falam sobre aqueles que eram civilizados, ou seja, o povo deles. Então quando ele diz, aonde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, ou seja, o pacto que Deus deu lá a Abraão, de cortar a pelezinha do bebê do neném, aquilo durou até a vinda de Jesus Cristo. Depois que Jesus morreu, nós vivemos uma nova aliança, que é a aliança em Cristo Jesus. Então hoje não existe mais circuncisão ou incircuncisão, não existe mais japonês, chinês, alemão. Aquele que dobrar o seu joelho, aonde ele estiver na face da terra, Deus o escuta, porque Jesus pagou o pecado de todos. E se eu falo que Jesus só serviu para pagar o pecado dos brasileiros, então eu estou limitando ele a determinada quantia de pessoas. Mas ele aqui coloca que tanto grego como judeu, tanto circunciso quanto incircunciso, tanto bárbaro, cita o servo ou o livre, ou seja, o escravo, aquele que era escravo nessa época e aquele que era o senhor do escravo, todos estes, e para todos estes morreu Jesus. E a salvação que Jesus traz na sua cruz é para todos estes. Olha o que ele vai dizer no 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, ou seja, generosidade, humildade, mansidão, longanimidade, ou seja, paciência. Olha o 13, que maravilhoso que ele vai dizer: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E ele usa o termo suportando. Suportando quer dizer aguentar, resistir, suportar, suportando. Por quê? Porque se ele usasse o termo assim, alegrando-se uns com os outros, então ele só traria à nossa mente que passaríamos apenas por momentos felizes. Mas quando ele traz o termo suportando, ele entrelaça como se fosse uma família,